Olá, eu sou Renato Veras, né, e vamos dar continuidade ao nosso curso de Geriatria e Gerontologia. A aula de hoje é sobre fator de risco e envelhecimento. O Rio de Janeiro, né, com os nossos alunos frequentando a beleza da cidade, com pão de açúcar ao fundo, né, vamos falar de fator de risco e envelhecimento. Os componentes de maior interesse para a epidemiologia são a sensibilidade. E o que é sensibilidade? É a capacidade de identificar a proporção dos expostos. A especificidade é a proporção dos verdadeiramente não expostos entre os classificados como não expostos e a validade ou acuráncia, né, que resulta da diferença entre as exposições mensuradas e a real. São conceitos, né, da epidemiologia. Vamos aprofundar um pouco mais nessas questões. A epidemiologia tradicional, né, é a ciência que estuda a distribuição das doenças e suas causas em populações humanas. O estudo dos fatores que determinam a frequência e a distribuição das doenças nas coletividades humanas. O conceito abrangente é a ciência que estuda o processo de saúde e doença em coletividades humanas, analisando a distribuição e os fatores determinantes das enfermidades, danos à saúde e eventos associados à saúde coletiva, propondo medidas específicas de prevenção, controle ou erradicação de doenças e fornecendo indicadores que sirvam de suporte ao planejamento, administração e avaliação das ações de saúde. Esse é o conceito abrangente, né, da epidemiologia. Vamos falar um pouco de risco, né, e seus conceitos. O conceito de risco é composto por duas categorias interligadas: a probabilidade, a incerteza e eventos indesejados. Estas categorias articuladas referem-se a um tempo futuro. Três dimensões: incerteza, perdas e futuros estão presentes, de modo explícito ou implícito, na maioria das definições de risco. Algumas definições distinguem risco de perigo, risk or hazard. O risco estaria referido à ocorrência de um evento aleatório e não da exposição a situações perigosas. Em alguns outros casos, incerteza e probabilidade são tomadas como antônimos. Fator de risco. Vamos falar sobre o conceito, né, de fator de risco. O termo fator de risco é utilizado para indicar certas características que aumentam a probabilidade do seu portador de se tornar doente. A exposição a um certo fator de risco significa que, antes de se tornar doente, o indivíduo entrou em contato com o fator exposição, seja em um determinado momento, seja durante um longo período de tempo. Se um fator de risco mantém com um evento mórbido uma associação do tipo causal, então a remoção desse fator pode ser usada na prevenção do dito evento, de tal sorte que o conceito aparece como importante operador em procedimento de redução de risco. O termo exposição denota o contato com qualquer atributo que possa ser relevante para a saúde do indivíduo, sejam fatores ambientais, biológicos ou relacionados à situação socioeconômica, atuando isoladamente ou em interação com fatores genéticos. São situações nas quais os indivíduos estão expostos a determinada substância,
mistura de substâncias, ou a processo de trabalho, que aumenta o risco de incidência de doenças. O tempo é um componente importante para a mensuração de exposição, pois tanto a data do início da exposição quanto a duração são cruciais para identificar a latência e a dose acumulada. O risco. Vamos continuar sobre esse tema. Em um determinado momento, por exemplo, o fogo é um risco irrefutável. Ninguém tem dúvida, né? Se você botar o braço dentro de uma fogueira, vai queimar. Agora, o risco também pode ter uma característica de uma duração, né, de um longo período de tempo. Por exemplo, tabaco. A princípio é um risco impreciso, porque o dano não aparece imediatamente, como no primeiro exemplo do fogo. Aspectos a considerar. A epidemiologia trabalha com populações e estes indivíduos vivem em sociedade recebendo, portanto, todas as influências do meio social. Esse é um fato concreto, né, importante, porque em algumas situações é tão difícil mudar, em outras, né, são mais fáceis. É porque tem a influência do meio social, as características, os desejos, né, em cada sociedade, em cada grupo, né, não tem a composição semelhante. Condições estáveis e controladas pelo pesquisador só é possível num laboratório. A vida não é assim. Dificuldades metodológicas. A mensuração da exposição a agentes cancerígenos nos ambientes de trabalho e ou na comunidade é uma tarefa complexa, pois, habitualmente, configura-se situações ambientais com múltiplas exposições. Por outro lado, por exemplo, o câncer é uma doença com longo período de latência. Assim, a avaliação retrospectiva da exposição requer instrumentos que recuperem informações sobre as experiências do indivíduo em passado distante e do diagnóstico, né, da doença. Os erros de mensuração. Entre os fatores que geram distorções e reduzem a validade dos estudos epidemiológicos, a mensuração da exposição é um dos mais importantes. Outra importante fonte de erro de classificação é a variabilidade da exposição, tanto qualitativa quanto quantitativamente. Nos estudos epidemiológicos, em que se estima a associação entre a exposição e um desfecho pela técnica de regressão logística, o pressuposto básico é de que as variáveis exploratórias são conhecidas e livres de erros. O propósito dessa aula foi descrever o conceito de risco, pois é a partir desse entendimento que se estrutura uma proposta essencial, que integra os vários momentos de cuidado, desde aqueles dirigidos ao idoso autônomo, independente, ativo e saudável, ao idoso fragilizado, e com múltiplas patologias que demandam intervenções dispendiosas e complexas. O serviço público e as empresas privadas de saúde deveriam inovar e oferecer uma atenção mais adequada, contemporânea e resolutiva para o idoso. Questionamentos necessários. É possível prevenir na terceira idade, no envelhecimento? Vejamos. Quais estratégias devem ser implementadas visando a detecção precoce? Como solucionar o pequeno número de médicos com formação geriátrica? Estas são questões para ser pensadas e
serem traduzidas, né, numa prática mais eficiente. Uma aula bastante teórica, com os conceitos do campo da epidemiologia, né, mas onde eu espero, né, ter passado as questões mais importantes dessa área. Obrigado.